Foi anunciado desde ontem que hoje estaria aqui no nosso programa o vereador por Panelas, Pierre Logan, e aqui ele está. Quero lhe agradecer, vereador, e dizer que quem ganha não é a rádio, não é Everaldo Costa, é o povo de Panelas e também de toda essa região que fica atento às suas falas. Boa tarde, vereador Pierre. Boa tarde, Everaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Nova FM. Boa tarde a todos os presentes aqui nos estúdios da Nova também. E faltou a Guaravita de novo aqui no balcão. Olha, quando você fala isso, eu fico todo sem jeito, porque eu faço uma propaganda danada aqui da Guaravita e quando meus amigos chegam aqui não tem Guaravita. Mas eu vou ver o que eu faço na próxima vez que o senhor vier. Márcio, vamos lembrar, Márcio. Antônio Inácio, depois vamos providenciar, né? Ai, meu Deus do céu. Meu querido amigo Pierre Logan, é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. O senhor sabe que eu tenho um grande carinho e respeito pelo senhor, pelo Jota, pela sua mamãe. Ah, tá bem, dona? Tá bem, graças a Deus, tá no Recife. Faz tempo que eu não vejo ela, rapaz. Faz um tempo, acho que mais de um ano, uns 2 anos que eu não vejo ela. Tá no Recife, curtindo a praia lá. Diga a ela que eu tô com saudade dela, daqueles abraços, daquela pessoa maravilhosa que é a sua mamãe, Dona Dora, e eu tô com saudade dela, viu? Diga ela que se prepare, que quando eu encontrar ela, eu vou dar um abraço tão forte nela que eu vou trincar 2 costelas dela. Dona Dora, um abraço, minha amiga. Obrigado, viu? Obrigado, a senhora é uma pessoa maravilhosa. Vereador Pierre, o senhor, ultimamente, vem sendo, porque sempre foi, desde o primeiro dia que o senhor assumiu o seu mandato, uma pessoa que sempre chamou a atenção pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelo seu jeito de trabalhar, naquela Câmara. Mas ultimamente o que vem chamando a atenção é que parece que mudaram o tom lá. Porque antigamente era: vereador Pierre Logan, parabéns pelo seu trabalho. Vereador Pierre Logan, vereador não sei o quê. E quando foi esses últimos dias aí, para ser mais direto, essa última reunião que teve em Panelas, eu fiquei impressionado. Eu estava acompanhando ao vivo e fiquei impressionado com os trabalhos da Câmara de Vereadores quando começou uma atitude de alguns vereadores lá que não sumiu totalmente daquilo que deveria estar acontecendo lá na Câmara. Ou seja, o foco era um projeto que estava sendo discutido, e depois mudaram tudo, começaram a focar no vereador Pierre. O que é que está acontecendo, vereador, em Panelas? Me conta, pelo amor de Deus, para mim e para os nossos ouvintes. Porque lá não é lugar de discutir lei, como estavam discutindo. Lá não é lugar de discutir, votar requerimento e discutir assuntos que seja bom para a sociedade. O que está acontecendo que estão mudando o tom lá? Everaldo, obrigado pelo convite, obrigado pela pergunta também. Panelas costumava ver um rol de pessoas ali na Câmara que separadas nada podiam fazer, que se juntavam para decidir que nada pode ser feito. E dessa vez a situação começou a mudar porque encontraram um vereador que, assim que chegou na Câmara, já começou a estudar os processos legislativos municipais, né? Como nós sabemos, os 5 anos de curso de Direito, os 3, 4 anos de curso de Filosofia, eles não ensinam você especificamente sobre direito municipal. E por isso, desde o começo do meu mandato, eu vim me preparando, vim estudando as leis municipais, o regimento interno da Câmara, a lei orgânica municipal. E, consequentemente, como não sendo um vereador aparelhado a nenhum outro poder, eu entendo perfeitamente qual é o papel do fiscal, do representante do povo. Então, frequentemente, eu cobro ao Poder Executivo, que tem os seus pares lá na Câmara, tem a bancada aliada do poder, não aliada ao povo, mas aos interesses do Poder Executivo. E, consequentemente, eles se juntam para atacar o homem, né? Na hermenêutica jurídica, na oratória, nós chamamos isso de ad hominem. É quando você esquece os argumentos e começa a atacar a pessoa. Então, ali eu levantei questionamentos sobre o processo das comissões feito de maneira errada e provado que estava errado. Quando eu dei o restante do tempo que eu tinha para me apresentarem os livros em que a comissão tinha assinado e eles não apresentaram. Uhum. Então, ali eu aprontei o primeiro argumento. Houve vício nas comissões. Houve um vício. Foi feito de maneira errada. O projeto ele foi feito às coxas para ser aprovado da maneira menos democrática possível. Aquilo dali também foi provado.
Então, ali eu li o artigo 61 do regimento interno, eu fui com a lei orgânica na tribuna, eu expliquei, desenhei, expliquei o desenho, desenhei a explicação, mostrei na lei. E aí, em seguida, o vereador ocupa a tribuna e ao invés de dizer, não, ele está errado porque essa outra lei diz isso, ou ele está errado porque o regimento, ao contrário do que ele diz isso, não. Chegou lá e disse, não, o vereador é isso, o advogado tem que ser mentiroso para ganhar as causas. E assim ele atacou o homem, mas não apresentou nenhum argumento. Isso é outra técnica de convencimento que apela mais para a emoção do que necessariamente para a lógica. Porque como você não tem argumento para defender a sua tese, você ataca a pessoa a fim de irritá-la, de tirar ela de tempo, de alguma forma que ela se comporte ou que ela pare de usar o córtex pré-frontal e use o reptiliano, que é o responsável pelo pensamento ponderado. E nada disso deu certo, né? O que eles fizeram foi revezar na tribuna ataques pessoais, enquanto eu mantinha a discussão lógica, jurídica, né? E dessa forma ficou feio para eles. É verdade. Agora, deixa eu dizer uma coisa pro senhor. Que projeto é esse? Por que esse projeto? Que projeto é esse que vocês estavam discutindo lá? Me conta um pouco da história muito rápido da história desse projeto. Porque para mim entender, eu vou passar um vídeo aqui, daqui a pouco, que eu quero entender como é que se muda de ideia sobre um projeto e qual o problema. Me conta a história desse projeto. Que Olha, projeto é esse? O projeto em si não tem problema. O projeto em si. Mas se a gente for falar desse projeto, a gente começa pela Constituição Federal, no artigo 37, que diz: a administração pública ela será regida pelos princípios da administração pública, qual sejam legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Veja que o primeiro é legalidade. Ou seja, o cidadão ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, mas o poder público ele só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, antes de um prefeito, de um vereador, de alguém responsável pelo poder público, antes dele tomar alguma decisão, a lei tem que dizer a ele que ele pode. Em 2014, existia uma lei falando sobre a logomarca do município. O prefeito sabe disso porque ele deve ter aprovado na época que ele era vereador, né? Então, ele sabe disso. Então, existia uma lei. Quando o prefeito foi eleito, ele esqueceu que essa lei existia, atropelou o processo legislativo e começou a imprimir marca d'água nova. E aí ele fez o quê? A logomarca da prefeitura, ele mudou de maneira autocrática mesmo e antidemocrática, de maneira unipessoal, né? Unilateral, sem discussão nenhuma ele mudou. Mudou, começou a imprimir, adesivar carro, gastar dinheiro público com isso. Começou a adesivar todos os carros da prefeitura, começou a pintar parede, a fazer placa de comemoração de tantos anos do hospital, tirando a placa de inauguração, com a logomarca nova. E assim foi gastando papel, foi gastando adesivo, foi gastando tinta, foi gastando dinheiro público. Eu me lembro que em uma das conversas que eu tive com ele, pessoalmente, quando eu ainda tinha paciência, eu disse, mas não está faltando uma lei não? Disse, não, é assim mesmo, o jurídico disse. Eu fiquei quieto. Sou do Poder Legislativo, né? Não sou pago para dar consultoria jurídica para ninguém. E aí, um certo dia, depois de quase um ano depois, chega um projeto na Câmara, dizendo, olha, eu estou funcionando na base da ilegalidade, mas se vocês aprovarem esse projeto, vocês vão fazer com que o ato ilegal que eu estou cometendo torne-se legal. Aí, os vereadores que estavam entendendo o procedimento disseram, bem, a gente pode até aprovar desde que você diga quanto é que você está gastando, quanto foi que você gastou até agora violando a lei. E a prefeitura não encaminhou para a Câmara a informação. A Câmara rejeitou o projeto no ano passado. No começo desse ano, depois da reunião com o presidente da Câmara e o hipotético aparelhamento da Câmara com o Poder Executivo, o presidente já colocou em pauta de novo outro projeto dizendo a mesma coisa. Outro projeto. Que aquele lá não foi aprovado, né? É o mesmo projeto que não foi aprovado, só que com outro número, /2022. Tá. E aí, vamos para as comissões. A comissão, o presidente da comissão, o Joelmo, ele disse, bem, o projeto é o mesmo, a situação é a mesma. Então, encaminhe para a Câmara informações sobre os gastos que fizeram com isso aqui. Não foi encaminhado. Disseram assim, não, a prefeitura não gastou nada porque a própria prefeitura fez a logomarca. Aí mandou-se outro ofício para a prefeitura desenhando, dizendo, olha, a gente não quer saber quem fez a logomarca, a gente quer saber quanto se gastou imprimindo a logomarca. E aí mandaram outro ofício dizendo, vá procurar você. Resumindo, era isso que estava dizendo. Estava dizendo assim, ó, as informações estão no portal da transparência.
Aí a Câmara disse, de novo, no terceiro ofício, dessa vez de minha autoria, disse, olha, nós queremos saber aonde estão essas informações. Onde estão essas informações? Já que você está dizendo que está no portal da transparência e a obrigação é do Poder Executivo encaminhar para a Câmara, então bote o link aí para a gente acessar. Aí mandaram outro ofício para a Câmara de resposta, apresentando um empenho de uma empresa que não trabalha com adesivação de veículo. Oxe. Que era uma de comunicação, divulgação, comunicação, esse tipo de coisa. E a outra que trabalha Isso é muito sério. E outra que trabalha com impressões de fato. Mas se você somar o valor, que dá aproximadamente R$7.000 para o que eles colocaram, para adesivar todos os carros do município, fazer blusa, boné, crachá, não bate o valor, né? E aí, o presidente diz, bem, presidente da comissão, né? Enquanto o regimento interno, no artigo 61, diz, salvo engano é o artigo 61, enquanto as informações solicitadas pela comissão não forem apresentadas, o prazo para o parecer da comissão ele é suspenso. Então, o presidente estava dentro do prazo. O presidente da Câmara, aparentemente muito apressado, destituiu o presidente da comissão, Joel, colocou o presidente André Muniz, que é da bancada do prefeito, e passou o projeto nas coxas pelas comissões. Inclusive foi colocado em primeira discussão, eu sou membro da comissão e não assinei nada. Agora, voltando a esse assunto aí, que é muito sério. É muito sério. Esse negócio das duas empresas. São duas empresas que o senhor falou aqui. São duas empresas. O problema é que eles não forneceram as informações dos gastos. O correto seria colocar as notas, quantos veículos tem a prefeitura? Tem 50? Quanto custa para adesivar 50 veículos com essa empresa? Essa empresa de comunicação que o senhor falou, ela fez o quê? Que serviço ela prestou lá? Deve ter prestado um serviço de comunicação, de divulgação e tudo mais. Mas tem nada a ver com como é que ela aparece aí nesse... Eles forneceram, né? Ele forneceu dizendo que ela fez o quê? Que tinha alguma coisa a ver com a logomarca. Era de comunicação e... O senhor pode falar o nome dessa empresa ou não? Fênix Agreste... Mas a empresa não tem nada a ver, não. É a prefeitura que forneceu mesmo a informação errada. Ah, sim, certo. Fênix alguma coisa. E a outra empresa? É a D&D daqui de Cupira. D&D daqui de Cupira. Que também não tem nada a ver com o caso. Mas ela fez o quê? Por que ela aparece aí? Ela teria impresso os adesivos, teria impresso todo o material gráfico da prefeitura. Bem, né? Teria feito. Só que não bate o valor com o valor, certo. Ela realmente, mesmo que ela fez isso, mas prestou o serviço. Prestou o serviço e tudo bem. Agora, o negócio da comunicação lá é complicado. Mas é coisa séria, viu? É coisa séria, eu tenho certeza que o senhor está apurando aí para... Bem, a denúncia já foi protocolada no Ministério Público, inclusive já tem resposta do MP para uma reunião para a gente poder explicar para eles a situação. Aí... já no primeiro projeto que mandaram com essa discussão para aprovar ou não essa logomarca, o senhor votou? Contra. O presidente, o atual presidente da Câmara de Vereadores de Panelas, votou? Contra. Coloca aí, preste atenção quando eu pedi para parar, coloca aí esse vídeo onde o vereador Denival Melo, que é o atual presidente da Câmara, ele discutindo o projeto. Isso foi o ano passado, foi? Foi o ano passado. O ano passado, vai aparecer a data aí. Coloca para poder a gente entender, coloca aí. Vocês de casa prestem bem atenção. Coloca aí, Márcio, com áudio, com vídeo, com tudo. Senhores vereadores, esse projeto de lei, eu sou contra... eu não vou votar a favor dele, não sou contra o projeto, sou contra a desobediência pelo Poder Executivo de uma lei. A lei está pedindo para aprovar uma coisa que a Prefeitura, no caso, e revogar uma lei que a Prefeitura já revogou, ou melhor, achou que podia, né? Então, quem é que observa as questões jurídicas da Prefeitura? É o jurídico, são os advogados da Prefeitura, então... está deixando a desejar muito. Isso não é apenas nessa questão, tem várias outras que precisa melhorar. Então eu sou contra ao uso de uma logomarca desobedecendo uma lei municipal que tem que ser obedecida. Boa tarde a todos e muito obrigado. Pronto, dá uma pausa aí e volta para cá.
Então, isso aí, esse vídeo, essa primeira parte do vídeo, foi o ano passado, quando chegou o primeiro projeto, né? E aí o senhor votou contra, ele também votou contra, o vereador Denivaldo. Inclusive, o mesmo fundamento que ele diz aí nesse vídeo, eu não tinha visto esse vídeo ainda, e nem sei, esse negócio de se vender aí é por responsabilidade de quem fez o vídeo. Isso é da internet. Tá lá na internet, na internet. Eu fui buscar na internet. Botou na internet, é público. Pronto. Então assim, né? o argumento é basicamente o mesmo. Ainda é o mesmo. Ninguém está questionando a logomarca. Particularmente, eu prefiro a atual. Certo. Eu gosto muito mais dessa bonita, atual, né? que é a bandeira do município, o formato da letra. A questão aqui é violação do princípio da legalidade, que inclusive aconteceu ontem de novo no município. Agora, vamos lá. O projeto voltou de novo, que o senhor falou. O projeto outro voltou. projeto. Outro conteúdo. projeto, porque o outro foi rejeitado. Aí, outro projeto, falando da mesma coisa, que é da logomarca. E agora, coloca aí, Márcio, com áudio e com tudo, pra gente ver o que foi que o vereador Denival falou dessa vez. Aí tá aí, foi que... Vereadores, vamos lá. Esse projeto de lei número 2 de 2021 é um projeto de lei onde a gente precisa dar uma oportunidade de que as coisas sejam consertadas. Né? Se o nosso filho errar, eu tenho 7 filhos, não é? E eles erram. Se eles errar, eu não vou condenar, não vou matar. Eu vou dar a oportunidade dele se acertar, dele fazer certo. Não é? A mesma coisa também é quando qualquer pessoa da sociedade erra. Sabemos, assim, eu sei, e nós sabemos, eu acho que não foi o prefeito que quis, mas talvez ali passou despercebido, o jurídico deixou aquilo acontecer, de começar a usar a logomarca o ano passado, no início do mandato do prefeito, sem ainda ter sido autorizado através do projeto de lei dessa casa. Não é? Aí, quando foi mandado um projeto de lei, o projeto de lei chegou aqui e foi reprovado, assim pela Câmara, pelos vereadores, pelo que eu entendi, eles queriam demonstrar e mostrar que aquele projeto realmente não tinha sido, não era o projeto que estava errado, o projeto estava certo. Porém, a parte administrativa que fez, que confeccionou e começou a usar aquele logotipo sem ter antes sido autorizado, e eu acredito, e eu acreditava antes, e acredito que não foi por mal, foi por não ter percebido que precisava fazer isso antes, não é? Porque o vereador Pierre, como é que se entende essa explicação aí, essa justificativa? Olha, eu sei que se o filho de um juiz for cometer algum crime, o juiz não pode julgar, porque conforme o presidente disse ali, ele inocentaria o próprio filho, né? Então, assim, o argumento do presidente é de que um trabalhador, quando é pego com a moto atrasada, o policial pega o documento, vê que está atrasado e diz, olha, não erre mais, volte para casa e conserte isso. Ele faz isso? Não. Quando a gente viola a lei, o que é que acontece? Leva a moto. Leva a moto. Então, assim, ninguém está falando em matar ninguém, até porque a pena de morte é proibida no Brasil. Ninguém está falando em caçar o prefeito por conta disso. Não. A gente está falando de responder por uma ilegalidade. Seja com pena de multa, seja com pena de censura, qualquer tipo de coisa, para que se respeite a lei. Porque se fosse só o problema da logomarca, mas não é, Veraldo. Veja só, logomarca do município, questão 1. Seleção simplificada no município. É uma lei federal, é uma lei estadual, é uma lei municipal e tem recomendação do Ministério Público. Nunca foi feito em Panelas. Terceiro ponto. A praça, antes Eduardo Campos, agora é Manuel Borba. O prefeito botou uma placa bem grande aqui. Reforma, valor de 90 mil. Praça Eduardo Campos. Não respeita a lei que nomeia a praça. Agora, quer a pior e a mais recente? Ontem foi feriado no Brasil? Foi. Como Panelas não fica no Brasil, não foi. Dia 21 de abril, tem a lei de 1950 que diz, artigo 1º, todo dia de eleição será feriado. Artigo 3º, dia 21 de abril é feriado de Tiradentes. E depois, em 1965, outra lei federal que diz que o patrono da República Brasileira é Tiradentes. Por isso, um feriado nacional de 21 de abril. O prefeito fez um decreto, número 25 de 2022, e disse que não era feriado em Panelas ontem. E aí, o feriado de ontem não foi feriado, Panelas foi dia útil,
em que toda a legislação trabalhista de Aí o feriado lá é hoje, né? E o feriado de lá é hoje. Lá é hoje. Agora, voltando ainda, porque se o senhor percebeu, a pauta é mais focada no que fizeram essa semana na Câmara. E aí a pergunta é, por que antes, eu estou falando antes e vocês vão entender, e o vereador vai entender. Por que antes nada prestava para o presidente da Câmara? E agora está tudo certo. O que é que mudou? Porque ele falava, os presidentes, o Denival, com todo o respeito que eu tenho a ele, nada em Panelas prestava, nada funcionava, nada. Falaram até em CPI, falaram tanta coisa lá, tanta coisa. Tinha então um auxiliar dele, disse que é genro dele, não sei quem é, não sei se é filho ou é genro, que parecia que até o vereador era ele, de tanto ele criticar o governo Rubem. E de um tempo desse pra cá, tá uma maravilha. O que é que mudou o senhor que trabalha com ele, o senhor que vê a situação de Panelas, o que é que mudou em Panelas para que o vereador, o presidente, mudou tão rápido? O que mudou é a confusão de sempre, de se confundir partidos políticos, grupos políticos com a administração pública. Então, se você vai para o lado político do prefeito, isso acaba te atrapalhando no seu serviço institucional também. Eles entendem, por exemplo, um vereador que cobra a reforma da bica, foi recentemente reformado, eu passei um ano indo, visitando e denunciando a questão da bica. Eles entendem que é um vereador de oposição e não um vereador que só quer a bica reformada. Isso não tem nada a ver com política partidária. Tá. O senhor é oposição ou é situação nesse momento? Porque eu sempre fiz essa pergunta ao senhor aqui no microfone e o senhor sempre disse que não. Que não era nem era oposição, nem situação em si. É que não se encaixa. Mas eu pergunto mais uma vez. Nesse momento, o senhor vereador Pierre Loga, é oposição ao prefeito Rubens ou como é que está a sua... É o enquadramento que é problemático mesmo. É que é complicado você dizer isso para uma cidade pequena, né? Pequena e com pessoas com mentalidade. Mas o senhor falou na sua live que era oposição a partir de então? Não, essa é que é a questão. Veja só, eu não posso ser de oposição ao prefeito Rubem. Isso não pode acontecer. Tá. O que é que eu posso ser? Eu sou oposição a alguém que viola a lei. Tá. Rubem viola a lei? Se ele está violando a lei, eu sou oposição a ele. Certo. Então você pode trocar o nome de Rubem por qualquer outro. Vou aqui usar um exemplo. O ex-prefeito do município de Panelas, a ex-prefeita do município de Panelas, não queria pagar o piso recomendado pelo Ministério da Educação. E automaticamente eu era oposição a ela, correto? Então hoje você troca prefeita de Panelas, Joelma Duarte, por Rubem Lima, que não encaminhou o projeto do piso ainda para a Câmara. E obviamente eu sou oposição a ele. Tanto faz você trocar o nome da pessoa, porque são as bandeiras que eu defendo. Já aqueles professores que saíram às ruas na época de Joelma defendendo o piso e hoje não saem, a gente pode partir do pressuposto que eles tinham algum problema pessoal com a prefeita. Já que hoje acontece a mesma coisa e eles não vão. Vereador Pierre, daqui a pouco eu tenho o nosso Antônio Inácio, já está ali, atento. Daqui a pouco eu vou fazer umas perguntas aqui, Antônio, que eu quero ver se ele responde aqui na lata. Respondendo, dentro do universo semântico do que a população panelense entende como oposição, sim. É oposição. Pierre, vereador Pierre Loga, os senhores elegeram o presidente Denival para o segundo mandato. Isso. Mesmo antes dele terminar o primeiro. Foi. O que é que vocês fizeram? Não, a lei permitia, né? A lei permitia, a maioria da Câmara decidiu fazer a eleição. O senhor votou nele? Claro. Por quê, naquela época, antes dele terminar o primeiro mandato? Porque o que fez o senhor fazer isso? A Câmara, ela se comportava com uma certa independência. Veja, não se podia dizer que a Câmara era oposição, porque, com exceção do projeto da logomarca, tudo o que o Executivo Municipal mandou para a Câmara foi aprovado. Que Câmara oposicionista é essa que aprova tudo? Então, com exceção do que estava errado, o certo passou. Logo, ele era um presidente que estava se comportando dentro daquilo que nós entendíamos como independência. A Constituição Federal diz o quê? Harmonia e independência entre os poderes. E não harmonia e subserviência entre os poderes, né? Por essa razão, ele estava fazendo o trabalho correto, não tinha motivo para mudar. Eu estava conversando com algumas pessoas, depois dessa reunião dessa semana, agora,
Aí eu conversei com bastante pessoas de Panelas e disseram assim: Pierre, se preparem, porque a partir de então, tudo que ele for apresentar lá, o pessoal vão mudar o rumo. Em vez de discutir os projetos ou os requerimentos, que o vereador Pierre tem um perfil de mais de projeto do que de requerimento, né? O perfil do seu trabalho é mais isso, é nessa direção. E se prepare, porque eu vou começar a mudar o foco mesmo. Começou já agora, né? E isso lhe preocupa, porque o senhor, deixa eu dizer uma coisa que me disseram essa semana. Eu não vou dizer o nome, que eu não tenho permissão para falar o nome aqui, mas não tem nada escondido aqui não. Falaram o seguinte: o Pierre, tá todo mundo lá contra ele, que se prepare que vai ficar sozinho. Se prepare que ele vai ficar sozinho, porque até quem deveria se levantar para defender ele fica sentado e calado. Eu disse: mas quem? Vereador fulano, ciclano e beltrano. Eu digo: deixa eu analisar de novo o vídeo. Eu disse: é mesmo. Até quem deveria se levantar para falar por ele fica sentado só escutando a conversa. Isso preocupa o senhor? De maneira nenhuma. Se estiverem falando dos vereadores que defendem o que está equivocado, pode juntar tudo, bater no liquidificador que não dá um copo. Eles não se levantaram da cadeira para me defender porque eu não preciso de defesa, é óbvio, né? Não, mas eu tô falando naquela situação. Não, de maneira nenhuma. Se o senhor me entende, eu sendo seu colega de trabalho, quando deixar de discutir o projeto e começar a atacar o senhor, me levantava e dizer: vamos respeitar essa casa. O mais importante, se levantou o povo. Começaram a gritar da arquibancada. Isso é problema pessoal, estão atacando ele pessoalmente. Um cidadão começou a gritar lá, depois tiveram outras intervenções, então de maneira nenhuma. Se quiserem atacar o homem, Sócrates ensinou isso. Você pode contradizer Sócrates sempre, você só não vai conseguir contradizer a verdade. Então, se eles chegarem lá e dizer: você tem barba, eu vou dizer: óbvio, você vê, pelo jeito você vê, né? Seu baixinho, eu digo: olha só, ele tem uma régua. Agora eu quero ver ele dizer que eu tô errado. Argumente, o argumento. Cadê o argumento? Você é um vereador direto, eita, vereador. Pierre, eu tenho agora, daqui a pouquinho, meu amigo Antônio Inácio, e eu quero lhe agradecer. Sei que você tem Verão, muito a falar. Olha, é disso que eu tô falando. Ó. Você diz assim: Pierre está sozinho. Aí vem um internauta, sozinho nunca. Sozinho não, que é verdade. Johnny Mello aqui. Sozinho. Josias Moraes também colocou aqui, ó: sozinho nunca estará. Não, mas se o ouvinte entendeu, eu não quis dizer o povo. Não, sim. Eu quis dizer na Câmara. O que eu quero dizer é que o apoio que verdadeiramente importa e do qual o político verdadeiramente tem medo é o povo. É verdade. Só para o pessoal entender. Imagine se os meus colegas se levantassem em minha defesa e o povo dessas costas. Sim. Né? Sim. Muito bem. Vereador, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Foi um pouco corrido hoje por conta dos nossos amigos, né? Participou. Que sim, o senhor vem, meu amigo Antônio Inácio, tem o pessoal aqui, mas eu quero lhe agradecer de coração, vereador, porque todas as vezes que eu convido o senhor é uma correria dos seus afazeres, mas o senhor sempre arruma um tempinho e vem pra cá. E repito, quem ganha é o povo de Panelas e da região, que ficam atentos às suas falas. Fica aí as suas considerações e em breve eu quero o senhor aqui de novo, com mais tempo pra gente conversar, porque eu sei que tem muita coisa que eu poderia perguntar ao senhor aqui, mas infelizmente o tempo não vai dar, porque eu ainda tenho aqui a participação de outra pessoa que o pessoal tão atento esperando ele aqui, que é o Antônio Inácio. Everaldo, eu agradeço pelo convite, sempre que você me chamar, sempre que a Nova sempre assim, FM me chamar, eu estarei aqui presente, sem dúvida nenhuma. E eu peço à população de Panelas que fique atento, porque o rol de projetos que serão apresentados na Câmara ainda para este ano não são projetos que vão me beneficiar, são projetos que vão beneficiar a cidade. E é claro, é preciso fiscalizar e observar não só a aprovação por parte dos vereadores, como também o cumprimento por parte do chefe do Poder Executivo. Então, quando eu reclamo da seleção simplificada do município de Panelas e a forma isonômica de ingresso ao serviço público, eu não pretendo fazer a seleção simplificada. Então é óbvio que eu não estou brigando por mim. Quando eu peço o piso dos professores de 33,24%, eu não ocupo a cadeira de professor do município, então não estou lutando por mim. Quando eu peço a legalização da Guarda Municipal, quer dizer, a efetivação da Guarda Municipal de Panelas, que já existe no formato de lei, não é aplicado, obviamente eu também não vou fazer concurso para a Guarda, então eu estou lutando pela população. Assim, insalubridade para médicos, adicional noturno,
ou insalubridade, periculosidade para os vigilantes. Tudo isso é uma briga em prol da população. E a população é quem tem que estar atenta, porque quando eles ofendem ali da tribuna da Câmara, eles não estão ofendendo Pierre. Eles estão ofendendo a verdade que Pierre está defendendo em nome daqueles que o elegeu. E dessa maneira eu peço à população, não peço que me acompanhe, nem que se comportem como uma torcida organizada. Isso é coisa do político, do subpolítico tradicional. Eu peço que se atentem aos argumentos, prestem atenção ao que é falado, vejam se aquilo é verdadeiro ou não, usem a inteligência que eu sei que o povo de Panelas tem e a partir dali comecem a cobrar nas ruas, nos mercados, nos sítios, nas estradas, nas rodovias, nos bairros, no centro da cidade, aos vereadores que estão se comportando da maneira a quem que o município precisa. Obrigado, Everaldo. Obrigado, um abraço ao vereador Pierre Logan. Agora são 13h14. Você está ouvindo o programa Sintonia Política com Everaldo Costa.